Ih, desliga a televisão. Ai, ele vai desligar. Fala, meu povo! Já é Copa do Mundo! Todo mundo tava falando que essa Copa tava flopada. Não sei se tá flopada, mas eu sei que tá tendo Copa e inspirada pela Copa do Mundo, eu decidi falar sobre futebol. Mas calma aí que eu não vou dar aula de futebol não, gente. Vou falar sobre um filme que tem como um dos seus personagens o futebol. Não é um filme sobre futebol, mas sim sobre uma figura importante dentro do mundo da bola, que é o Heleno de Freitas. O filme Heleno, feito pelo diretor José Henrique Fonseca, que é filho do escritor Rubem Fonseca e marido da musa Cláudia Abreu, com quem, aliás, ele tem praticamente um time de futebol. Então a gente tá no futebol de qualquer maneira. O filme é de 30 de março de 2012. Ele era meio hype na época, assim, todo mundo falava bastante do filme na mídia e tal, mas ele não teve uma bilheteria muito alta não, teve menos de 100 mil espectadores enquanto esteve no cinema. O filme, eu vou querer falar um pouquinho antes do filme, falar do próprio Heleno de Freitas, porque eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar de Heleno de Freitas, eu acho que talvez você também não conheça. O cara era uma figura bastante interessante, assim, foi uma época antes do Pelé despontar, então ele era o Pelé da época, digamos assim, ele era o cara chave do futebol naquela época, e segundo alguns jornalistas esportivos, ele era tão complexo que ele unia praticamente características de três jogadores de futebol diferentes. São eles Romário, Edmundo e Kaká. O que esses caras têm em comum? Não muito, mas o Heleno era assim mesmo, bastante contraditório. Ele era um excelente jogador, mas era um jogador bastante temperamental, que acabava se metendo em algumas confusões. E ele era um cara assim, muito boa pinta, ele era bem de vida, que tinha conseguido fazer faculdade, fez faculdade de Direito, então ele era advogado de formação. Então ele acabava unindo características desses três jogadores. E era engraçado que, assim, pra ele, o futebol era uma paixão no sentido de que era um ambiente em que ele se tornava glorioso, em que ele podia lidar com as multidões, que era uma coisa que ele gostava muito. E isso realmente transparecia pra torcida. Tanto que ele tinha um torcedor ilustre. Ele passou por Barranquilla, na Colômbia, e lá o escritor colombiano Gabriel García Márquez era muito fã de Heleno e ele falou que ele assistia todas as partidas que o Heleno jogava, porque mesmo se o time não ganhasse, ele sabia que se Heleno estava em campo, era garantia de espetáculo. Então, não era pouca coisa Heleno não. Mas Heleno também teve uma vida bastante complicada para além dessas confusões aí em campo e em fora de campo. Ele era viciado em éter e ele contraiu sífilis, que foi a doença que o matou muito jovem, com 39 anos, e que fez com que ele passasse os últimos anos de vida num hospício em Barbacena, em Minas Gerais. E quem recebeu a grande bucha ou o grande privilégio, entenda como você achar melhor, de interpretar essa figura, foi o Rodrigo Santoro. E assim, foi o casting bem feito, viu? Porque se não fosse Rodrigo Santoro, teria que ser um nome de tanto peso quanto o dele, porque pra interpretar um personagem difícil desse, não é pra qualquer um. E a preparação do Rodrigo começou no meio futebolístico. Ele falou que ele não era muito bom de bola, que ele ainda não se considera bom de bola, mas ele fez umas aulinhas com Cláudio Adão e deu uma melhorada, viu? Segundo ele, agora ele não é mais o último a ser escolhido na pelada lá dos amigos, ele já é um dos primeiros a ser convocado. E pro filme isso deu muito certo, assim, nas cenas que ele faz jogos de futebol, ele se dá muito bem e dá uma boa enganada ali de Heleno, viu? Que o negócio funcionou, com certeza. Outra coisa bastante interessante da preparação do Rodrigo é que como o filme se propõe a mostrar tanto uma época de auge quanto a época do Heleno no hospício, ele teve que emagrecer. Então ele conta que ele começou a emagrecer no início das filmagens, meio que naturalmente, porque ele também era produtor do filme, então trabalhava muito mesmo, não dava tanto tempo de comer, tem a exaustão do trabalho e tal. Então ele já começou a emagrecer. Mas depois que eles terminaram de filmar essa parte do auge do Heleno, eles fizeram uma pausa de 40 dias, em que o Rodrigo pôde se dedicar a essa dieta e se preparar para a segunda fase de gravação, que seria essa fase mais densa, do Heleno mais doente. Então ele emagreceu 12 quilos no total para viver essa fase mais complicada, assim. E o filme, ele usa de uma maneira bastante eficiente dessa mudança, fica muito latente no filme, porque o filme é composto por um vai e vem temporal. Então, ao mesmo tempo, você vê ele no auge e aí corta, vê ele já mais debilitado. E isso vai acontecendo durante todo o filme. Por um lado, eu acho essa escolha ousada e confusa, porque me trouxe certa dificuldade para entender em que momento exato a gente estava da vida do Heleno. Não que eu não entendesse se a gente
estava no passado ou no futuro. Isso era claro, até porque o trabalho de maquiagem é muito bom nesse filme. É uma maquiagem sutil, mas que mostra bastante claramente esse envelhecimento, ou quando ele tá mais decrépito, digamos assim, essa debilitação. Isso fica claro na maquiagem, que é uma maquiagem, não é pesada, me parece uma maquiagem mais suave e que parece bastante realista. Então isso fica claro. Mas vamos supor, se tivessem me filmando hoje tomando café da manhã, aí passa pra daqui 10 anos. Quando volta, eu não sei se eu ainda tô naquele dia que eu tava tomando café da manhã, ou se eu tô no dia seguinte, ou se passou um tempinho, como é que eu tô. Isso acontece um pouco no filme, então acho que acaba fazendo com que o filme não seja exatamente uma cinebiografia, porque ficam faltando os pedaços, ficam faltando detalhes da vida do Heleno, algumas coisas não são claramente mostradas, como por exemplo a relação dele com a mãe. A mãe aparece num telefonema, numa menção também, mas você não consegue entender com profundidade. Dá indícios do que seria essa relação, mas não consegue entender com profundidade. É uma escolha, eu acho uma escolha um pouco ousada e complicadinha, mas é uma escolha que o diretor fez ali. A estética do filme é toda em preto e branco, é uma fotografia belíssima mesmo, bastante cuidadosa e que casa muito bem com esses efeitos de maquiagem, então super funciona. Então acho que isso dá bastante certo. Uma outra coisa que é um recurso narrativo que é usado no filme que eu acho muito legal é o uso da ópera, que combina como uma luva assim com o Heleno, né? Porque o Heleno tinha essa coisa da grandiosidade, do espetáculo, então eles casam a ópera com ele jogando futebol, tem umas cenas dele jogando futebol na chuva, e tem a ópera, e fica uma coisa realmente grandiosa, sabe? Você entra nesse clima do que era pra ele essa coisa de jogar futebol. Então esse recurso estético é bastante interessante. Faz tanto tempo. E passou tão rápido que às vezes parece que nada aconteceu. Outro momento que isso fica muito claro é que no auge da loucura dele, ele tem umas colagens no filme de coisas que ele tinha feito no mundo do futebol que saíram em jornal. Então ele tá ali vendo no quarto dele todos os momentos de glória e ele começa a comer, ele rasga o papel da parede e come. Quase como se ele quisesse engolir aquele passado, ou pensando numa interpretação mais otimista, que ele tentasse rememorar aquele passado, sabe? Do quanto aquilo era importante pra ele e do quanto aquilo estava dentro dele. Eu achei que é um recurso narrativo também bastante interessante e eu gostei, assim. Mas uma coisa que eu também, assim, fiquei meio assim do filme é que com esse vai e vem, com essa falta de cronologia, eu fiquei um pouco na dúvida de quem é o Heleno. Porque no começo ele me parece só um bad boy. Sabe um cara mala que se acha muito? Você fica meio, Depois você fica achando que ele talvez seja pouco compreendido. Talvez ele seja bipolar, não sei. Aí você começa a lidar com a questão da sífilis. Você fala assim, bom, pera... mas calma aí, será que ele começou a ficar meio estranho por causa da sífilis? Ou ele era estranho e aí só foi piorando por causa da sífilis? Não, acho que nada a ver. Acho que uma coisa é uma etapa da vida dele, outra coisa é outra etapa da vida dele. Mas você entende que as coisas ficaram um pouco fluidas demais, assim? Talvez pudesse ter sido um pouco mais claro esse momento, assim, essas divisões da vida dele. E no final, assim, do filme, nesse momento, não no final, exatamente final do filme, mas no final da vida dele, a interpretação do Rodrigo é muito importante. O tempo todo, mas eu acho que nesse momento mais decrépito do personagem é muito importante. Porque o vazio que ele passa no olhar, a questão do corpo, o jeito como sai a voz, é tudo muito cuidado, assim. Tem até uma cena que eles focam no olhar do Heleno. E você olha aquele olhar, e geralmente quando a gente olha pro olho de alguém, a gente olha procurando alguma coisa, né? A gente procura um olhar de volta, a gente procura uma informação, um pensamento. Mas você olha ali pro personagem e você vê um vazio de uma mente que não tá mais exatamente ali, que não, sabe? Que tá perdida. E isso é muito importante, assim, é uma coisa que enriquece bastante e que é mérito ali da atuação do Rodrigo Santoro mesmo, assim. Eu indico muito pra ver, então assim, ó, procura aí Heleno e depois me conta o que vocês acharam do filme, tá? E a gente fica por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo pra falar de mais filme, mais série, mais documentário, mais um monte de coisa legal. Até lá!